Nosso herói, Kenshitsu Sujaru, de 35 anos, é um cara super comum com uma história bem normal. Um dia, indo para casa e andando meio no automático pela rua, ele é atropelado por um caminhão. Depois disso, Kenshitsu encontra uma deusa que lhe dá uma segunda chance, a chance de viver a vida do jeito que ele quiser. Lembrando da infância no interior, nosso herói decide escolher uma vida tranquila na floresta. A deusa curte a escolha dele e resolve presenteá-lo com um artefato único que parece uma faca, mas pode se transformar em qualquer outra coisa. Ela promete que com essa faca ele poderá criar o que quiser. É assim que ele é transportado para outro mundo. Ele abre os olhos no meio de uma selva. A primeira coisa que faz é checar seu corpo e saúde geral. Depois de se mexer um pouco, sente os passos leves e a resistência cheia. Percebe que a saúde dele também foi restaurada junto com a bênção do equipamento de craft. Na hora, lembra da ferramenta divina e decide testar a invocação. Assim que fala equipamento de craft, a faca aparece magicamente na mão dele. Ela encaixa perfeitamente, como se tivesse sido feita só para ele. Depois de invocar com sucesso, ele decide guardá-la de novo e consegue na boa. Vendo a faca desaparecer, lembra dos heróis dos vídeos fazendo isso e acha maneiro demais. Com isso feito, ele olha ao redor para entender onde está, já que pediu claramente um lugar tranquilo. Mas parece que a deusa exagerou, porque não tem uma alma viva por perto, só um mar de árvores em volta. Ele invoca a faca de novo e reflete sobre a situação. Não acha que o lugar foi feito só para um hobby. Parece mais um acampamento de sobrevivência. Resumindo, Kenshi está no meio de uma floresta infestada de monstros, com nada além de uma faca que é também seu equipamento de sobrevivência. Ele resolve pensar no que fazer e testar as possibilidades. Lembra de umas coisas que a deusa falou. Geralmente, esse equipamento pode se transformar e sempre volta para o usuário, mesmo que fique para trás. Então decide testar isso. Tenta transformar a ferramenta e lembra das palavras da deusa, que respondem à pergunta que ele nem fez em voz alta. Ele pode invocar a ferramenta quando quiser e basta imaginar o que quer que ela vire, que ela responde. Na hora seguinte, fica surpreso ao ver a faca virar um machado. Mesmo com a transformação, não fica satisfeito. Olhando ao redor, só vê árvores e só tem um machado na mão. Frustrado, joga o machado numa árvore, mas fica chocado com o impacto. O machado corta limpo o tronco de uma árvore grande que parecia que ia cair em cima dele. Ele não acredita. Se pergunta se vai morrer no mesmo dia em que reencarnou. Num momento de pânico, grita, espera, e a árvore que caía para no meio do ar. Aí ele lembra do que a deusa falou sobre o segundo poder do equipamento. Ele pode consertar as coisas no lugar. Tipo, se quisesse fazer uma casinha para passarinho, normalmente precisaria de pregos, cortar as partes direitinho e fixar na árvore. Mas com esse poder, pode prender tudo sem pregos e ainda desfazer quando quiser. Só com um pensamento, fixa os objetos instantaneamente. Na hora, ele ficou impressionado com isso. Agora percebe que pode consertar objetos e ferramentas, mas não pode forçar demais numa só tacada, um golpe apressado não ajuda. Voltando ao presente, invoca a faca de novo, que aparece na forma original. Entende que precisa usar com cuidado. A vantagem é que a faca volta para ele não importa onde esteja. Agora que testou, é hora de começar o trabalho prático. Primeiro, precisa fazer um cajado para sentir melhor o chão irregular. Também pode ajudar para cortar árvore grande e ver se tem cobra. Pega um galho e divide ao meio. Durante o craft, corta errado sem querer. Depois de uns erros e desperdiçar madeira, consegue fazer o cajado tirando a casca com cuidado. Fica decepcionado com sua habilidade de bushcraft, que mal é básica. Mas com o material desse outro mundo, que é muito mais refinado que o da Terra, o craft parece quase uma técnica de mestre. Deve ser o resultado do equipamento de craft. No fim, cria o que chama de bastão tipo 1. Prende as partes usando o poder de tempo e espaço. Chacoalha para testar a resistência, só se solta quando ele quiser. Agora entende que precisa saber qual parte fixar para continuar o trabalho. Assim, qualquer coisa pode virar física e literalmente inquebrável ou imune a forças externas. Agora sacou o potencial do equipamento, uma faca afiada que vira vários tipos de machado. Com o poder de fixar, pode juntar ou soltar qualquer parte à vontade. E pode invocar ou guardar com um comando só. Com isso, se sente confiante para sobreviver na floresta. Com tudo pronto, decide explorar. A primeira coisa é achar água e um jeito de garantir ela. Sabe que não sobrevive mais que 3 dias sem água, e a mente para de funcionar direito em um dia por causa da desidratação. Vai andando pensando. Se perder na mata é perigoso. Se pergunta se tem lugar mais fácil de acessar nas montanhas. Está tão cansado que parece que caminha na lama.
Mas lembra que esse é o mundo que a deusa mandou ele, então deve confiar nela e seguir com pensamento positivo. Sabe que está longe da sufocante e rígida civilização de Tóquio, mas aqui é livre para andar do jeito que quiser. Na hora que o estômago ronca, suspira sentindo aquela sensação saudável e natural que não sentia há um tempo. Mas comida fica para depois da água. Depois de explorar, se surpreende ao achar um rio fácil assim. A água é limpa, embora ele ainda não esteja com muita sede. Primeiro precisa fazer abrigo para montar cama e manter o corpo quente à noite, que geralmente é fria na floresta. Procura terreno plano perto do rio para montar abrigo. Para isso, junta 3 galhos e umas cordas para fazer uma estrutura triangular. O mais difícil é amarrar e prender os galhos, mas consegue usando o equipamento de craft e umas cipós. Depois disso, prende mais galhos um a um. O próximo passo é cobrir com grama seca e folhas para proteger da chuva. Quando o abrigo está pronto, precisa fazer cama para não dormir no chão frio. Faz uma estrutura triangular com madeira e coloca folhas secas e palha por cima. Com isso, sua casa improvisada fica pronta. Na hora, Kenshitsu fica impressionado com a utilidade do equipamento. Com essa ferramenta incrível, não precisa de força no braço nem ser fera com serra para cortar as peças certinho, e consegue processar a madeira numa boa. Além disso, não sente cansaço nenhum depois de todo o trabalho. Ele estica os músculos mesmo com o corpo cheio de energia. De repente, os olhos caem num bicho que parece muito um coelho. Olhando para ele, se pergunta se é perigoso. Para responder, o coelho com chifres ataca de repente, mas ele consegue bloquear antes de levar dano. Sem perder tempo, invoca o equipamento de craft. Vendo o coelho com o chifre preso no bastão, sabe que ele não vai se soltar fácil. Se sente meio convencido. Por causa da vida no interior, aprendeu que, por mais inocentes que pareçam, animais selvagens geralmente são hostis. Melhor ficar esperto na primeira vez que ver um. Pensando nas próprias ações, percebe que ficou calmo na situação. Se mexeu rápido, corpo e mente sincronizados, agindo na hora. Agradece silenciosamente a deusa pela agilidade. Faz uma pausa e agradece a ela pelo equipamento, força e pela chance de se alimentar. Do outro lado, o pobre coelho chifrudo, vendo que não tem fuga, faz a carinha mais fofa que pode numa tentativa desesperada de ganhar misericórdia. Mas Kenshi sabe que fofura não enche barriga vazia. Então, segue firme na decisão de comer o coelho, por mais fofo que seja. Depois de abrir o coelho, ele confere tudo com cuidado para garantir que não tem veneno ou surpresa suspeita dentro. O coração parece meio estranho, mas o resto está normal. O coelho foi sangrado direito e a barriga aberta antes de mergulhá-lo no rio. Esse banho no rio não só esfria a carne para não estragar, mas também limpa a sujeira e bichinhos. Quando termina, um barulho chama sua atenção. Parece que o cheiro de sangue atraiu algo. Virando, vê um cachorro pequeno chegando. Não é uma fera selvagem assustadora, mas um filhote de verdade, com pelo macio e uma fita na cabeça. Kenshitsu acha o bicho uma gracinha na hora. Não vê nenhum outro cachorro por perto, e o filhote parece curioso e com fome. Deixa ele comer de um balde perto. O cachorro devora animado, com a cara enterrada na comida. Kenshitsu acha engraçado ver o filhote mastigar até os ossos. A fita mostra que deve ser um bichinho de estimação. Curiosamente, o cachorro só se interessa pelo coração. Enquanto ele observa, outro barulho o faz virar. Dessa vez, é uma elfa com um arco e flechas. Ela parece séria e preocupada. Kenshitsu a observa com uma mistura de diversão enquanto ela pergunta algo. Pelo jeito no rosto dela, ele acha que ela está procurando o filhote. Percebe que o cachorro pode ser dela. Antes que ele fale, ela já parece em pânico, achando que ele machucou o bicho. Rápido, ele aponta para a direção que o cachorro fugiu. Ela fica visivelmente aliviada e agradece antes de sair correndo. Ele fica ali meio sem acreditar que acabou de ver uma elfa de verdade. Sacudindo a cabeça, volta pro modo sobrevivência. Sabe o que importa agora? Comida e fogo. Aprender a fazer fogo é essencial. Felizmente, galhos secos de coníferas cheios de resina viram um ótimo material para acender, e ele consegue fazer fogo na primeira tentativa usando a técnica do arco de fricção. A serragem esquenta pela fricção e logo começa a sair fumaça e até fogo. Ele parte para o couro do animal em seguida. O processo começa fervendo ele no fogo. A panela dele, na real, é feita de casca de árvore. Surpreendentemente, esse método não serve só para couro de animal. Qualquer material que não dissolva ao esquentar com água pode ser pré-cozido assim. Ele explica para si mesmo que a casca precisa ser amolecida primeiro, deixando de molho na água depois de aparar ela. Quando endurece de novo, vira um recipiente usável. Ele também faz corda de casca,
rasgando em tirinhas finas e torcendo elas juntas. A corda para acender fogo fica pronta. Quando prova a água, acha que tá aceitável, sem gosto estranho. Por enquanto, tá bom. Agora vem o prato que ele tava ansioso. Prepara a carne do coelho, assando sobre brasas fumegantes colocadas em uma pedra. Enquanto cozinha, repara na borda afiada da pedra e começa a pensar se o equipamento de craft dele corta a pedra como se fosse tofu. Essa ideia fica na cabeça por um tempo. A carne fica bem grelhada dos dois lados. Quando termina, coloca o bife com cuidado num prato de madeira. A refeição tá pronta. Um bife das costas do coelho, a parte mais gostosa. Junta as mãos e agradece silenciosamente pela comida, depois dá a primeira mordida. Os olhos arregalam de surpresa. O sabor é intenso e a cada mastigada a carne suculenta explode no gosto. Diferente da carne comum de coelho, que às vezes tem cheiro ou gosto estranho, essa é limpa, meio gordurosa e doce. Lembra um pouco o pato. Continua comendo, impressionado com como ingredientes frescos e fogo simples fazem algo tão bom. Sem tempero, sem molho, só sabor puro. O método funciona. O calor da fogueira, o estalo das chamas, o silêncio ao redor, tudo faz a refeição parecer sagrada. Faz tempo que ele não curte comer assim. Agora cheio, sabe que a carne dura umas 3 semanas se conservar direito. Lembra das regras básicas de sobrevivência: 3 horas sem calor, 2 dias sem água e 3 semanas sem comida. Ele já garantiu tudo isso no primeiro dia, e nem foi tão ruim assim. O equipamento ajuda muito. Ele pode fazer cordas, recipientes, paredes de abrigo, mas quer fazer pratos de verdade e ferramentas decentes porque aparentemente ficar preso na floresta não vai impedir ele de melhorar a cozinha. De repente, o cachorrinho de antes volta correndo, latindo. Kenshitsu olha para ele e pensa na elfa que estava procurando o bicho, mas um olhar para aqueles olhos fofos derrete tudo. Faz sentido. O cachorro claramente gosta dele. Acha a situação meio engraçada e estica a mão para fazer carinho na cabeça do filhote, chamando ele de danadinho na mente. Dá mais comida e o cachorro late feliz. Kenshitsu decide que vai ajudar a encontrar o dono de manhã. Por enquanto, é hora de dormir. Ele se deita e o filhote se encolhe em cima dele como se conhecessem há séculos, e os dois dormem tranquilos sob o céu. Kenshitsu acorda na segunda manhã nesse mundo estranho, com o cachorrinho grudado nas costas como se já fosse dele. Começa o dia. Ainda tem trabalho, principalmente descobrir onde está o dono desse filhote fofo. O cachorro parece confortável demais com ele, o que arranca um sorriso pequeno do Kenshitsu. Ele confere o selo de proteção mágica de novo, achando que a zona segura ainda cobre uma área grande. Se estiver indo certo, encontrar o dono não vai demorar. Lembra que a elfa estava sozinha, mas agora pensa, talvez ela não seja a única morando nessa selva mágica. De repente, o cachorro dispara na frente, claramente em pânico. Pula e corre para frente. Kenshitsu acompanha e sente que tem coisa errada. Então um rugido selvagem ecoa entre as árvores. Parece uma briga séria de bestas. Pelos movimentos rápidos do cachorro, não é só um rosnado qualquer. Pode ser que a elfa esteja no meio disso. Sem perder tempo, Kenshitsu corre pro barulho e, claro, lá está ela, encarando uma águia gigante. Ela segura uma arma e não parece nem um pouco impressionada com o adversário. O cachorro late frenético enquanto Kenshitsu para um pouco longe, acenando para chamar a atenção dela. A águia já o viu como ameaça real e mergulha na direção dele. Sem hesitar, Kenshitsu puxa o equipamento de craft e desfere um golpe certeiro. O equipamento ativa no momento do impacto e a pancada joga a águia numa árvore como uma bola de canhão com penas. Ele protege o rosto do baque, aliviado por ter derrubado a fera. Exatamente como suspeitava, a águia é extremamente perigosa. A elfa se aproxima, surpresa e divertida, cumprimentando-o com um tom sarcástico. Ela não acredita que ele derrubou um grifo da tempestade com um só golpe. Quando ela chega mais perto, Kenshitsu percebe que ela tá meio sem jeito e a roupa mal cobre nada. Parece que ela foi atacada enquanto tomava banho. Ela rapidamente faz carinho no cachorro e tenta parecer casual, mesmo com o outro cachorro deitado aos seus pés. Comenta que ele realmente é humano ou talvez até um deus da guerra disfarçado. De qualquer jeito, diz que a aparência dela está bem inapropriada e pede desculpas. Kenshitsu oferece o casaco sem pensar 2 vezes, desculpando-se por interromper. Seja lá o que essa situação de meio banho e meio briga foi, ele insiste que é só um cara normal. Mistia não aceita, dizendo que nenhum humano normal conseguiria aquela façanha. Ela pega o casaco, aliviada, e admite que não tinha plano nem arma quando a fera apareceu. Kenshitsu conta que o cachorro manteve aquecido na noite passada e que ia devolver o bicho de qualquer jeito. Ela acaricia o filhote e explica que ele foi abandonado.
ela o adotou, mas, na real, parece que o cachorro que salvou ela. Ken Shih ri e faz carinho no filhote, chamando ele de sortudo. Agora nem ele sabe mais quem tá salvando quem. Ela se apresenta formalmente como Mistia, uma alta elfa que vive no fundo da floresta da Árvore Divina. Ele conta que se chama Ken Shih, um humano que caiu nessa floresta ontem mesmo. Ela solta um comentário flertando com a língua afiada dele e se pergunta se ele é um conquistador secreto. Ken Shih fica sem jeito, nega e agradece o elogio esquisito. Mudando de assunto, ela comenta que alguns restos de monstros por perto parecem saqueados, só sobrou o olho e tralha. Ken Shih sugere que deve ter uma vila e se oferece para acompanhá-la. Ela recusa, explicando que a vila fica longe e ela vive sozinha na floresta há 11 anos. Saiu da vila faz tempo, mas por teimosia e orgulho, pelo jeito. Essa floresta, ela diz, já foi sagrada, abençoada por 11 ancestrais, mas hoje em dia os descendentes como ela não conseguem morar lá. Ela aponta animais raros e árvores milenares que não foram tocados há mais de 1000 anos. O trabalho dela é descobrir como recuperar esse lugar sagrado. Ken Shih escuta quieto, maravilhado. 1000 anos de mato intocado soa ótimo num folheto turístico. Mistia fica séria e bate a espada numa árvore para mostrar como tudo é absurdamente resistente. Monstros, plantas, árvores. Esse lugar parece preparado para a guerra. Ela explica que a floresta foi alimentada por tesouros divinos na Era dos Deuses, mas com o tempo tudo foi consumido nas batalhas e perdido. Curioso, Ken Shih testa seu equipamento numa árvore. Para surpresa dele, ele perfura o tronco limpo. Troca um sorriso meio estranho. Mistia tenta guardar a espada, mas não consegue e se senta derrotada. Ela admite a derrota, mas Ken Shih elogia a ferramenta. Do nada, ela faz uma reverência profunda, pedindo desculpas por não ter percebido que ele é um dos sagrados. Ken Shih retribui a reverência rápido, se sentindo mal por não saber o que isso significa. Mistia explica que humanos com artefatos divinos são tratados quase como figuras sagradas. Ken Shih finalmente entende. Artefatos divinos são basicamente gadgets sagrados antigos. Ele pede para ela falar mais casualmente. Mistia ri e diz que já esperava isso. Aí muda de assunto como se fosse normal. Ela oferece sal, uma coisa preciosa, especialmente numa longa jornada. Sem sal, a galera pode morrer. Carne ajuda, mas sal é o diferencial. Ken Shih reclama que se sente um peso, mas Mistia ignora. Ela chega perto, orgulhosa, dizendo que é lei de Mistia, caso ele tenha esquecido. Ken Shih faz uma careta com o quanto ela leva o título a sério, pensando que talvez ela seja a moradora da floresta mais formal que já conheceu. Ela diz que o senso de dever dela é inabalável agora. Promete voltar e vai embora. Sozinho, Ken Shih olha em volta. O equipamento, o abrigo, a floresta, tudo ainda parece um sonho estranho. Mesmo no caos, Mistia age como se estivesse tudo normal. Na hora, ele lembra das palavras da deusa sobre agradecer. Sorri e decide que o mínimo que pode fazer é cozinhar uma refeição para eles como retribuição. Ken Shih começa a preparar a comida e junta ingredientes, começando por ervas selvagens que lava bem, pré-cozinha e deixa de molho em água limpa. Ele escolheu ervas que pareciam suspeitosamente com as do mundo dele, mostarda, agrião e erva de passarinho. Não tem certeza se são seguras, mas felizmente já fez um teste completo de sobrevivência. Primeiro cheirou, depois esfregou nas mãos, provou com cuidado. Por fim, cozinhou e, como não morreu no dia seguinte, interpretou como sinal verde. Mistia chega e o pega no meio do preparo. Ela agradece casualmente pela espera e observa a panela borbulhando com interesse. Ken Shih conta que pegou um coelho e pensou em trocar por sal. Ela dá de ombros e entrega uma pedra como se fosse um tesouro, sal grosso. Na real Ken Shih pega, tentando disfarçar a confusão, e agradece mesmo assim. Mistia avisa que esse pedacinho não vai dar e promete pagar direito depois. Conta que vai ficar limitada a usar adagas e magia por um tempo, o que não é ideal. Também solta que tá quebrada, sem nada para trocar, e agora presa cuidando do filhote. Percebendo que passou o cachorrinho para ele de novo, pede desculpas. Ken Shih dá de ombros, gostando mesmo de cachorro. Ela pergunta se ele tá fervendo o coelho. Ken Shih confirma e explica que tá fazendo caldo. Ela sorri, elogia e ele rebate dizendo que quem é boa mesmo é ela. Continua descrevendo o processo como se fosse um programa de culinária: branquear a espinha e as costelas, tirar a espuma, extrair o dashi, tirar a gordura da superfície para limpar o caldo. O ideal seria coar, mas ele tá se segurando. Quando Mistia ouve dashi, fica confusa, repetindo como se fosse um feitiço antigo perdido. Ken Shih fica boquiaberto. O dashi não tá no livro de receitas élfico.
Mesmo assim, ele oferece para ela provar e ela aceita na hora. Ela olha para o coelho como se fosse o prêmio principal de concurso culinário e brinca que até os nobres iam babar. Curioso, ele pergunta o que ela costuma fazer com o coelho. Mistia responde que assa ele inteiro e dá as partes internas pro filhote. Joga um pouco de sal e ervas e pronto, tem um banquete. Kenshitsu lembra da velha cozinha britânica, ensopados de sobras temperados com o que tinha por perto. Ele concorda com a cabeça e decide cozinhar na hora. Mistia ri e avisa que pode roubar um pouco da carne se ele não ficar esperto. Chama o cachorro com um tom brincalhão e vai embora. Kenshitsu observa ela ir embora e pensa na cultura obcecada por comida do lugar dele. A galera lá choraria se o caldo do ramen não tivesse o tempero certo. Ele não vai abrir mão da boa comida, seja mundo novo ou não. A refeição termina rapidinho. Primeiro prato, um caldo claro feito com ossos de coelho e erva de passarinho. Segundo, medalhão de coelho grelhado em pedra com mostarda, cebolinha selvagem e agrião por cima. O Gordon Ramsay ia se orgulhar. Mistia volta boquiaberta. Diz que nunca viu uma sopa tão bonita. Uma colherada e o rosto dela se ilumina. Faz mais de um século que ela não provava algo tão bom. Kenshitsu solta um suspiro aliviado. Prova uma colherada e sente diferente. O sal penetra até a alma. A carne, macia e saborosa, está muito além do esperado. No Japão, isso teria virado viral. Mas ele admite que talvez seja até melhor que a refeição de ontem. Mistia brinca que deve ser dia de sorte. Kenshitsu a observa curtindo e acha que é por causa dela. Ela alimenta o filhote e de repente pede para ele dar um nome. Ele devolve o problema para ela, dizendo que uma elfa divina devia escolher um nome com significado. Ela o encara como se tivesse acabado de indicar ela para prefeita. Ele finalmente sugere Makasi e o cachorro late feliz. Kenshi conta que é o nome do cavalo favorito do Maeda Toshimasa, que tem uma história engraçada de enganar o tio para tomar banho gelado. Claro que Kenshitsu guarda para si como esse nome surgiu na cabeça dele justo quando Mistia foi atacada no banho. Mistia aceita o nome e ele explica que Makasi é famoso no mundo dele. Depois pergunta se dá para aproveitar algo do grifo que enfrentaram, tipo carne ou outra coisa. Mistia responde que dá para comer, mas o cheiro é horrível. Kenshitsu faz careta só de imaginar. Ela diz que talvez só as garras e a pedra mágica valham a pena. Explica que essas pedras se formam dentro das esferas mágicas quando elas ficam fortes. Geralmente ficam perto do coração, e pegar elas vale a pena porque são valiosas. Ela entrega a pedra do grifo para ele, mas infelizmente ela já tá quebrada. Kenshitsu murmura que da próxima vez vai mirar na cabeça. Misty avisa para ele não ficar convencido, porque alguns bichos mágicos não caem tão fácil. Ela pergunta se pode dar os restos pro Mac. Mesmo pequeno, ele é uma fera mágica. Ela dá um pouco de comida para ele e diz que como nasceu cedo, vai precisar consumir mais mana para crescer bem. Kenshitsu lembra que deu as tripas do coelho pro filhote, agora sacando porque ele comeu tão animado. Ela mostra as garras do grifo depois. Tem propriedades purificadoras, diz ela. Se mexer na água, nada de dor de barriga. Ajuda a cicatrizar feridas mais rápido. Usar nas carnes mantém frescas por semanas. Tipo um canivete suíço mágico. Kenshitsu pergunta se pode ficar com metade. Mistia fala que pode levar tudo, mas ele insiste em dividir caso um perca as garras. Ela concorda, achando boa ideia, divertida mas sem discutir. Ela se vira para Kenshitsu e fala que pensa em montar uma base perto da dele. Afinal, a Masa gosta dele e provavelmente quer ficar perto. Kenshitsu pensa, se separar do filhote ia ser ruim. Além disso, Mistia ajudou demais. Não tem motivo para negar, mas ainda tá meio na dúvida. Ela acrescenta que daria paz de espírito para ele. Vindo de outro mundo, ele vai encarar muita coisa nova. Seria bom ter alguém por perto para contar. Kenshitsu concorda baixinho. Ela anima e diz que vai se surpreender junto com ele quando as coisas derem ruim. Isso rende uma risada, tipo uma garantia meio torta. Kenshitsu olha para ela e de repente cai na risada. Esse tipo de papo, pensa ele, é demais. Mistia sorri e lembra que ele ficou surpreso quando a viu pela primeira vez. Kenshitsu concorda, era a primeira vez que via uma elfa. Ela levanta a mão dramaticamente e imita um gritinho agudo, fingindo pânico ao ver um humano. Os dois riem como se conhecessem há séculos. Kenshitsu se pergunta baixinho quanto tempo faz desde que riu assim. Ela diz que deve ter sido bom para ele. Ele reflete que talvez ele realmente tenha renascido. Tudo mudou tanto que o coração ainda não se acostumou. Ele hesitou, com medo de consequências que nem chegaram. Finalmente fala que quer ela perto. No fundo, começa a aceitar esse mundo novo. Esse é o primeiro passo, pensa. Pede para ela ficar perto e ela concorda.
Combinam de se dar bem. Makashi late feliz e Kenshitsu pega sorrindo, dizendo que tá animado. A antiga base de Misty acaba em ruínas depois de um ataque de monstros. Como Kenshitsu nem se apegou ao lugar, recomeçar do zero parece ideia boa. Antes de sair, ela lembra ele de não derrubar árvores marcadas com símbolos estranhos. Depois vai preparar um repelente de monstros. Como agradecimento pela magia protetora dela, ele se oferece para construir pelo menos uma casa. Ela ergue a sobrancelha, dizendo que essa é a parte mais difícil, mas ele dá de ombros, dizendo que manusear ferramentas divinas é trabalho para dois, e além do mais, precisa praticar. Construir uma casa do zero parece o treino perfeito. Mistia se oferece para ajudar no que puder, e eles começam. Kenshitsu começa explicando o básico, começando pelo nivelamento do terreno. Ele cava, joga a terra de volta, ajeita e compacta. Terreno pronto, hora de juntar material. Enquanto corta árvores, explica como fazer um corte direcional para a árvore cair onde quiser. Faz o corte atrás do lado oposto, deixa uma dobradiça e a gravidade faz o resto, na teoria. Uma das árvores, no entanto, parece rebelde e cai na direção dele. Ele quase leva um tombo e percebe que errou uns detalhes, mas depois de algumas tentativas pega o jeito e acelera. Misty observa tudo em silêncio, se perguntando se ele usou magia. Os olhos dela brilham quando admite que a própria magia não é forte o bastante para fazer isso. Ele fala que ela devia carregar os troncos até o acampamento, e ela aceita feliz. Juntos, carregam a madeira. Curiosa, ela pergunta qual é o próximo passo. Ele começa a montar a estrutura, fazendo uma entrada frontal mais alta, ajeitando troncos, dividindo alguns ao meio e prendendo tudo para formar as paredes. Os pedaços que sobram são aparados num movimento só. Ela inclina a cabeça, dizendo que parece flutuar, mas pelo menos está firme. Kenshitsu pensa que tudo parece um bug de videogame zoado. Quando começam o telhado, ele logo percebe que só colocar troncos não vai impedir a chuva. Então corta e molda folhas de casca grosseiras, prendendo com ferramentas de craft para reforçar o telhado. Depois de umas camadas a mais, o telhado fica pronto. Ao recuarem para admirar, a magia suave dela faz a construção brilhar quentinha, quase como numa cena de cartão postal de fantasia. Ele comenta baixinho como a luz suave deixa tudo bonito por dentro. Repara que tá mais escuro do que esperava. Misty aparece pela janela e se oferece para iluminar o espaço com magia. Ele a guia na construção da lareira. Eles fazem um buraco na parede, empilham pedras e terra com cuidado, prendem tudo para garantir calor e um lugar para cozinhar sem precisar sair toda hora para a selva. Ele destaca que agora a água da chuva deve escorrer direito. Nesse momento, Makashi aparece. O Caro pega no colo, tira a sujeira das patinhas e leva até a água para limpar. Por fim, mergulha as próprias pernas na água fresca, curtindo um momento tranquilo e silencioso. Ela volta e avisa que achou o solo certo. Ele pisca, surpreso com a rapidez dela. Ela dá de ombros, dizendo que não dá para bobear quando se constrói uma casa, e se junta a ele na água, falando que quer dar o melhor, mesmo que só consiga juntar materiais. Ele a tranquiliza dizendo que só a luz dela já ajuda muito, mas ela acha que ainda é pouco. Diferente da fogueira, a magia dela nem solta fumaça ou precisa de ventilação. Brilha tipo LED e não tem cheiro, o que é quase um milagre. Kenshitsu se pergunta se fez demais e sem querer a fez se sentir culpada, mas ela sorri e diz que esse trabalho manual é divertido, talvez porque faz com ele. De repente, ela chama o nome dele e se aproxima. Uma gota de suor desce nas costas dele. Descobre que é a primeira vez dela usando uma concha de madeira. Ele corrige delicadamente que é uma pá. Ela insiste que é uma concha. Ele discorda. E assim começa a discussão boba. Para ela, uma concha é uma pá e uma pá é uma concha. Ele não consegue segurar a risada. Ela faz bico, acusando ele de zoar. Segundo ela, depende da região, os nomes se trocam. Tá bom, então, culpa do sotaque pela crise de identidade dessa ferramenta. De volta ao canteiro, Kenshitsu anuncia que agora que Mistia voltou, é hora do solo brilhar. Sem perder tempo, começa a misturar argila, grama seca e areia com a água na medida certa. Mexe até a textura ficar perfeita. Depois despeja tudo numa cova rasa e mexe até virar um tipo de argamassa grossa. Essa mistura é passada nas paredes, compactada para fechar toda a rachadura. Uma folha de casca é pendurada na entrada, virando uma porta improvisada. E assim, o trabalho do dia termina. Ela observa maravilhada, surpresa que algo assim saiu em só um dia. Se pergunta em voz alta se pode realmente morar ali agora. Ele a tranquiliza, lembrando quanto ela ajudou. Diz que ela merece o lugar e deve ficar com orgulho.
Mais tarde, ela mostra para Ken Shih Tzu que montou para a cama um monte aconchegante de grama seca, aquecido perto do fogo, com casca esticada sobre uma moldura simples de madeira. Ele olha por um momento e resmunga que devia construir uma cama de verdade amanhã. Ela dá uma olhada e provoca, dizendo que só homens frescos fazem esse maior alarde por cama, e que talvez esse tipo seja um pouco chegado em bordel. Ele logo nega apressado, dizendo que esse não é o tipo dele. Esse tipo é mais para esquisitos, não para ele. Mais tarde, à noite, ela sai e verifica baixinho se ele ainda está acordado. Ele está. Sem falar muito, ela entra e senta ao lado dele. Pede desculpas gentilmente, dizendo que deixou a luz acesa e achou que devia apagar para ele conseguir dormir. Ele diz que vai ficar acordado mais um pouco, terminando algo que tinha começado. Ela percebe que ele ainda mexe com as mãos e se aproxima para olhar melhor. Ele minimiza, dizendo que é nada, só algo que deu vontade de fazer. Mas, olhando mais de perto, ela percebe que é uma figura e logo reconhece quem é. A deusa que ele tinha contado para ela. Ela examina por um momento e elogia a peça, chamando de linda. Ele admite que nunca viu o rosto da deusa e esculpiu só pelo que sentiu, guiado só pela lembrança da voz dela. Ela sorri calorosamente, diz que ficou adorável e acredita que a deusa teria gostado. Ele então conta o nome dela, Ana, a deusa mãe e fundadora. Ela admite que nunca ouviu falar de Ana, mas acha que algum elfo mais velho talvez conheça. Ele lembra que Ana disse que não escolheria ninguém além dele. Se tivesse escolhido alguém mais determinado, talvez mais gente lembrasse dela. O desejo dele foi modesto. Agora ele questiona se foi a escolha certa. Ela responde com uma força tranquila, dizendo que talvez isso seja que fez Ana tão poderosa. Em vez de buscar reconhecimento, ela escolheu a bondade. Mesmo com a memória desaparecendo, permaneceu fiel a si mesma. Isso, ela diz, é força de verdade. Ele fica em silêncio, só observando. Ela ainda acrescenta que Ana parece forte e gentil, o que é admirável. A bênção de Ana volta a passar pela cabeça dele. Ele sabe que se começar a pensar demais, vai estragar a beleza simples daquele desejo. Ela se aproxima, brincando que a deusa deve ter bom gosto para escolher alguém como ele. Ele solta uma risada meio sem jeito e ela confirma sem hesitar. Ele finalmente termina a figura e diz tá pronto. Misty elogia, chamando de ótimo trabalho e diz que ele é muito bom nisso. Ele agradece por ela estar ao lado, fala que vai dormir e apaga a luz. Ela lembra suavemente que ela mesma vai apagar sozinha. Ele pega o filhote, deseja boa noite e agradece de novo por ajudar a construir a casa. Ela responde com um boa noite suave, dizendo que a casa ajudou ela também. Depois, ele se pega refletindo sobre seu desejo simples de só aproveitar comida gostosa num lugar que realmente faça bem. E, de algum jeito, graças à deusa, esse sonho pequeno virou real. Na manhã seguinte, Keisuke é pego de surpresa. Um suor frio cobre a pele dele enquanto pisca, surpreso, encarando a expressão inocente de Mistia. Ele se pergunta se ouviu direito, porque o que ela disse parecia muito uma sugestão de que deveriam tomar banho juntos. Ken Shih Tzu dorme profundamente quando uma voz alegre invade seus sonhos. O cumprimento matinal habitual de Mistia. Ainda sonolento, ele pisca e se pergunta se já é amanhã, sem saber se dormiu direito. Enquanto se mexe, vê ela na frente e pede para esperar, perguntando o que está aprontando. Ela o cumprimenta com calor, e ele responde no reflexo. Então ela menciona casualmente que Sukuze entrou correndo mais cedo. Ken Shih Tzu solta um gemido baixo, pensando como aquele susto o tirou do sono na hora. Meio zonzo, pega um pote d'água, toma um gole grande e murmura que a água é boa. A garra do grifo cumpre o que promete, purifica muito bem a água. Ele pensa que gostaria de lavar o corpo com aquilo. Antes mesmo de terminar o pensamento, Mistia fala que também gostaria, e quase como se fosse normal, pergunta se ele quer tomar banho junto. Os olhos dele se arregalam, incrédulos, mas ela repete, com um tom totalmente natural. Ele solta um tá brincando, surpreso com a proposta. Ela inclina a cabeça e pergunta por que ele diria isso. Com um sorriso provocador, pergunta se ele é do tipo que só ferve água uma vez por semana para banho. Envergonhado, Ken Shih Tzu insiste que toma banho todo dia, mas antes de terminar, ela interrompe dizendo que tá perfeito e o chama para ir junto. Enquanto caminham, ela explica como funciona o banho na natureza. Aqui, gênero não importa. Eles vão juntos na fonte, uma pessoa fica de vigia. Não é modéstia, é segurança. Monstros rondam a floresta e até gente como ela às vezes é confundida com fera. Ouvindo isso, Ken Shih Tzu percebe que o choque dele foi só por causa do jeito comum de pensar. Ele percebe que errou. Ao ouvir que ela o convidou porque confia nele,
Algo dentro dele amolece. Talvez seja normal para alguém como ela não se preocupar com essas coisas. Mistia começa o banho sem se importar, curtindo o momento. A cena deixa Kenshitsu meio atrapalhado e pela primeira vez ele percebe que ter uma visão afiada nem sempre é bênção. Ela termina renovada e avisa casualmente que vai cuidar da roupa. Ele olha a toalha que ela usa, reconhece o tecido e pergunta se é o yukata de antes. Ela explica que tá usando para secar porque não tem outra coisa. Kenshitsu concorda, faz sentido, na real parece bem prático. Enquanto ela mostra um pouco da magia, faz uma pergunta brincalhona, se ele ainda fica surpreso com toda a magia que vê. Mistia comenta que, graças à magia dela, as roupas secam na hora. Ela sugere que agora os dois se troquem direito. Kenshitsu começa a tirar a roupa para lavar perto dali, e ela curiosa aponta o que ele tá fazendo. Ele logo pede para ela levar a roupa dele para outro lugar. Enquanto ela cuida disso, ele enrola o yukata na cintura e decide usar a camisa como toalha. Depois que secar, vai usar magia para secar a camisa também. O ar está gelado, mas ele não liga. Na verdade, agradece, porque isso mantém alerta e acordado. Com tudo pronto, o banho matinal termina tranquilo. Pouco depois, eles sentam para tomar café. Mistia traz uma refeição simples, uma truta grelhada com sal direto na pedra quente. Ela chama isso de café da manhã e começam a comer. Enquanto comem, ela pergunta qual o plano dele pro dia. Kenshitsu explica que quer tornar o lugar mais habitável. Construir uma casa, fazer móveis e caçar um pouco estão nos planos. Pensando nisso, se pergunta se pode contar com Mistia para caça. Ela parece super capaz e concorda sem pensar, dizendo que também precisa treinar um mech para caçar. Notando no que ele está trabalhando, ela pergunta o que ele está fazendo. Ele conta que tem várias coisas na lista, mas uma mesa e cadeiras provavelmente vão vir primeiro. Mistia se oferece para ajudar mantendo Makasi longe de tudo que ele construir, principalmente coisas ao alcance dele. Kenshitsu sorri e começa a trabalhar. Mas antes de fazer a mesa, percebe que na real precisa de uma mesa para construir a mesa. Então, o primeiro passo é criar um suporte em cruz. Começa cortando entalhes no centro de duas tábuas finas. Ele aparar o excesso para deixar leve e fácil de mexer. Depois molda a base para ficar estável. Encaixando as tábuas entalhadas, forma um X firme. Colocando uma tábua lisa por cima, o suporte cruzado fica pronto. Parece bom, sólido e útil. Ele também nota como é conveniente poder desmontar e guardar fácil depois. Com isso pronto, começa a planejar uma mesa de verdade e uma cadeira adequada. Já até imagina o quanto seria legal ter almofadas. Os pensamentos vão longe, pensando em tudo o que quer, incluindo temperos, louças, até prateleiras para guardar coisa. Na hora, deseja ter papel e caneta para anotar tudo. Finalmente constrói a cadeira. Quando termina, olha satisfeito. Com mesa e cadeira, as coisas finalmente parecem mais civilizadas, e isso para ele é um passo de verdade. Do nada, Mistia chama Kenshitsu animada, dizendo que a mariposa sedosa chegou para eles. Ele pisca confuso, olhando a criatura gigante voando e se pergunta o que aquela mariposa enorme seria. Mas Mistia, calma, lembra ele para não ser rude. Afinal, não é qualquer mariposa, é uma besta espiritual. O termo besta espiritual faz Kenshitsu pausar. Ele questiona se é mesmo isso e lembra que essas criaturas são super raras. Misty explica que bestas espirituais são diferentes dos bichos normais. Dizem que fazem parte da natureza, aparecem com graça e um propósito silencioso. Enquanto falam, a mariposa voa em círculos elegantes, até pousar suavemente no telhado da cabana de Kenshitsu. Algo na presença calma e quase carinhosa dela faz ele achar que ela quer mesmo ficar. Ele se pergunta se dá para se comunicar com ela. Mistia responde que não exatamente, mas como elfa consegue sentir a intenção. Momentos depois, a mariposa começa a voar de novo e, para surpresa de Kenshitsu, traz um pedaço de pano com ela. Ele reconhece imediatamente que é um tecido fino e macio. Observando, acha que a mariposa deve estar oferecendo ficar em troca de tecidos. Mistia sorri sabendo o que ele pensa. A expressão dele suaviza. Roupas eram um desafio enorme por ali, e a ideia de uma criatura ajudando parecia sonho. Ele aceita feliz e dá boas-vindas à mariposa. Para os dois, já parece que ganharam um novo companheiro, mas nem todo mundo curte. De lado, Makasi olha a mariposa com irritação crescendo. Kenshitsu percebe e avisa o Makasi para se comportar. Enquanto isso, Mistia se aproxima da mariposa admirando a pelagem macia e sedosa. Ela sente que a mariposa talvez esteja esperando um nome. Kenshitsu pensa um pouco e sugere Musubi. Mistia inclina a cabeça, curiosa sobre o significado.
Ele explica que Musubi é o nome de uma deusa da tecelagem, e algo na forma arredondada da mariposa lembra até uma panela. O nome parece perfeito, e juntos decidem. Agora que tem tecido, Kenshitsu começa a imaginar tudo o que podem fazer: roupas de cama, talvez até cortinas. As possibilidades se abrem. Mas, justo quando a animação cresce, um pensamento quieto invade a mente dele. Sem perceber, ele estava preso numa forma estreita de pensar. E embora o momento pareça uma pequena vitória, ele ainda não percebeu que já cometeu um erro grave. Kenshitsu lembra de quando estavam construindo a mesa e as cadeiras, e claramente recorda que o número de moradores já começava a subir. Agora, ao se acomodar na cadeira, não consegue evitar um certo orgulho. Chamar aquilo de cadeira já não parece exagero. Finalmente, todo mundo pode sentar e curtir as refeições sem confusão. Mas, quando tudo parecia se ajeitar, ele explode num grito alto. Mistia, assustada com o berro, se vira e pergunta o que aconteceu. Aí bate nele, algo importante, algo que esqueceu completamente, algo que precisa construir. Sem perder tempo, ele se joga na tarefa. Mistia se oferece para ajudar, mas ele acena dizendo que tá tranquilo. Mesmo assim, a curiosidade dela cresce. Ela anda de um lado pro outro, dá uns olhares furtivos e fica inquieta, morrendo de vontade de saber no que ele tá tão focado. Enquanto isso, Kenshitsu segue concentrado, mas no meio do caminho, ele congela por um segundo. A ficha cai, ele errou. As prioridades dele estão todas bagunçadas. Mesmo assim, não tem volta agora. As peças estão prontas e é hora de sujar as mãos. Eles começam cavando um buraco largo e profundo, grande o bastante para engolir uma pessoa inteira. Em volta, alinham uma base forte de pedra. Por cima, juntam uma cabana simples feita de tábuas e folhas de casca. É tosco, feito às pressas, longe de perfeito, mas agora a praticidade vence o acabamento. Depois, cortam um buraco no chão da cabana. Nesse buraco colocam um tronco oco, liso e em formato perfeito de tubo. Por cima, uma tábua de madeira com um buraco no centro. Depois, fecham com uma tampa que abre e fecha fácil. E assim, Kenshitsu fica ali, suado, mas satisfeito. O trabalho tá feito. Depois de tanto barulho, esforço e correria, finalmente ele construiu um banheiro. Com o lavabo pronto, Kenshi dá um passo atrás e observa. Agora tem um assento de madeira estiloso, liso e bem acabado, folhas organizadas perto para se limpar, e um pano feito pela Musubi que dá um toque especial. Ao lado, até tem um recipiente para lavar as mãos com a garra do grifo. Na hora, ele saca. Quanto mais rápido resolver o problema do banheiro, mais tranquila fica a vida de todo mundo. Honestamente, nem quer pensar no que estavam fazendo antes disso. E agora fica se perguntando como deixou as prioridades tão embaralhadas. Enquanto fica ali, passa outra ideia. Será que devia esperar o lixo se decompor antes de enterrar? Mas mais que tudo, ele só quer testar logo. Quando usa, acha surpreendentemente confortável. Tudo parece no ponto. Depois chama Mistia e conta que o banheiro tá pronto. Quando ela chega e vê, o rosto dela se ilumina de alegria. Acha impressionante e comenta que é uma privada brilhante, feita em só um dia. Mesmo assim, ela fica surpresa e provoca ele gentilmente, perguntando se não exagerou um pouco. E assim, o problema do banheiro deixa de ser problema. No dia seguinte, um visitante inesperado aparece e deixa Kenshitsu sem reação. Um tatu surge diante dele. Por um momento, ele fica sem saber o que fazer, sem entender o que vê. Confuso, se vira para Mistia. Ela percebe rápido o padrão. Toda vez que tá com Kenshitsu, uma criatura lendária aparece sem aviso. Curioso, ele se pergunta se a outra besta espiritual Mistia confirma e identifica a criatura como uma besta espiritual chamada Hydris. Ela explica que é conhecida por criar solo fértil e é especialmente boa em agricultura e escavação. Ao ouvir isso, Kenshitsu percebe que deve ser outra forma de magia. Inspirado, decide chamar a criatura de Ukatama, em homenagem ao deus da colheita. Logo, Ukatama começa a comunicar algo. Mistia escuta e diz a Kenshitsu que a besta quer cuidar das plantas e pretende usar o lixo do banheiro para enriquecer o solo. Kenshitsu entende na hora. Tá falando de compostagem. Isso seria uma baita ajuda. Pensando em como alimentar a besta, se pergunta que tipo de comida ela pode precisar. Mistia lembra que come árvores, água e frutas. Kenshitsu sabe que tem árvore aos montes por ali. Quanto a frutas, pode ter bagas selvagens na floresta. Mas ela acrescenta que o Katama quer cultivar essas frutas por conta própria. Naquele instante, Kenshitsu percebe que a besta é totalmente autossuficiente. E ser autossuficiente significa que agora precisa de terra para trabalhar. Então ele decide abrir espaço, o que significa lidar com tocos. Primeiro,
Tem que soltar a terra ao redor do toco. Depois, puxar tudo para fora. Mas tem um problema. Ele não tem equipamento pesado. Ou seja, vai ser tudo na raça. Trabalho braçal mesmo. E isso torna a tarefa muito frustrante. Terão que cavar e cortar várias vezes. Se o toco não sair direito, não sai nada. E puxar exige força de verdade. Justamente por isso ele vinha fugindo dessa missão. Ele simplesmente não queria esse perrengue. Mas depois de tudo que já fez, aprendeu algo útil. Mesmo só com uma pá, pode cavar bem ao redor dos tocos. Kenshitsu pega a pá de novo e logo percebe algo útil. Sem precisar montar um tripé, ele consegue suspender o guincho no ar e prender direto no toco. Com um puxão só, o toco começa a se mexer. Para surpresa dele, é muito mais fácil do que imaginava. O que antes parecia desafio pesado agora parece administrável. De qualquer forma, esse método novo economiza muita força. A partir daí, o trabalho flui bem. Em pouco tempo, o toco está completamente removido. Com a área limpa, ele pergunta ao Katama se pode transformar o espaço num jardim de legumes. Enquanto isso, ele planeja trabalhar em outra área. Depois, decide dar um tempo e fica pensando em como o Katama está se saindo. Curioso, vai até o campo conferir. Quando chega, fica surpreso. Já está pronto. A velocidade deixa ele pasmo. Olhando ao redor, vê o Katama sentado num tronco, calmamente mastigando legumes. Ele se aproxima e agradece pela horta, oferecendo ajuda caso precise de mais alguma coisa. Naquele momento, também tem uma ideia. Vai pedir para Musubi curtir o couro da última caça e entregar órgãos e ossos restantes para o Katama usar como adubo. Nada vai se perder. Mistia fica surpresa ao ouvir isso. Então Kenshitsu começa a refletir. Todas essas criaturas raras estão aparecendo fácil demais e ele se pergunta por quê. Ela explica que provavelmente são atraídas pela presença divina dele. Um receptáculo divino que oferece preces naturalmente enche o santuário com energia espiritual, e um lugar assim atrai seres como eles. Ele pergunta se isso é ruim, mas ela o tranquiliza dizendo que não. É, na verdade, uma bênção. Ela até acredita que esse é o tipo de destino que acompanha ele. Afinal, a primeira criatura que ele encontrou também não era comum. Consciente disso, ele aceita plenamente e diz que só está feliz por ela estar ao lado dele. As bochechas dela ficam vermelhas e ela pergunta baixinho se ele fala sério. Enquanto isso, Kenshitsu pensa que algumas comidas feitas por ela realmente ficam melhores em grandes quantidades. No mesmo dia, Mistia também derruba um javali demônio para eles. Uma coisa boa leva a outra. A vida nesse outro mundo não tá tão ruim assim. Enquanto tudo é tranquilo por ali, uma cena diferente rola na guilda dos aventureiros. O salão tá cheio quando uma figura nova aparece no balcão da recepção. Ela pede a carteira da guilda e manda ele baixar o capuz. Quando ele mostra, os olhos dela se arregalam em descrença. É Iono do Mar Negro. No momento em que o nome dele é falado em voz alta, os aventureiros próximos reagem em choque. Eles não acreditam que o homem magrelo à frente seja o mesmo Iono. Mago pessoal da corte real. Sussurros se espalham pelo salão sobre o motivo da presença dele. Até a recepcionista fica surpresa e pergunta por que alguém do nível dele veio parar ali. Calmamente, Iono responde que está indo para a floresta da árvore divina. Kenshitsu estreita os olhos ao ver os suprimentos acabando e murmura que, se continuar assim, vão ficar sem sal logo. Naquele momento, Misty aparece, percebendo o mesmo problema. Ela comenta casualmente que o sal está sumindo mais rápido do que o esperado e aponta que todo mundo precisa de mais só para se manter. Curioso, Kenshitsu pergunta onde ela costuma pegar o sal. Misty explica que recolhe ele rio abaixo. Depois, como se lembrasse de algo, acrescenta que já que vão naquela direção, podem aproveitar para estocar outras coisas também. Sem cerimônia, menciona uma cidade humana próxima. Naturalmente, isso pega Kenshitsu completamente desprevenido. Ele pergunta na hora, claramente interessado. Mistia não hesita. Explica que coleta sal, vende produtos da floresta na cidade e usa o dinheiro para comprar coisas tipo tinta e corantes. Quando Kenshitsu ouve isso, o rosto ilumina. Ele solta que também podiam pegar pimenta, e fica claro que a cabeça dele já está fervilhando de ideias para misturas de temperos e receitas novas. Mistia, divertida com o entusiasmo dele, ergue a sobrancelha e brinca que ele parece um selvagem. Mesmo assim, os dois concordam que tá na hora de arrumar as coisas e partir. Mais tarde, numa pausa, Kenshitsu levanta uma preocupação. Diz que na real não tem nada para vender. Mistia mantém a calma e diz que, se for com ele, as coisas vão se ajeitar de algum jeito. Mesmo sem entender direito, as palavras dela deixam ele estranhamente tranquilo. Com isso resolvido, continuam a jornada. Enquanto andam,
Mistia observa o ritmo deles. Como o Kenshitsu anda firme e constante, ela estima que vão chegar na cidade na manhã do quarto dia. Quando fala isso, Kenshitsu se surpreende, não fazia ideia que era tão longe. Mistia, com um sorriso provocador, lembra que a velocidade de caminhada élfica ainda é bem maior que a de um humano comum. Nesse momento, algo muda no ar e Kenshitsu sente um movimento à direita. Ela avisa na hora. Ela para também, percebendo que o perigo tá perto. E, claro, uma criatura surge correndo. Um enorme coelho com chifres. Felizmente, Musubi aparece bem na hora e derruba o bicho sem suar, protegendo os dois. Os dois ficam atonitos com a ajuda inesperada. Mistia olha pro Salvador peludo e comenta como as bestas espirituais são fortes de verdade. Kenshitsu concorda, rindo da ironia de algo tão fofinho ser tão perigoso. Até agora, a habilidade de Mistia de sentir monstros tem mantido eles seguros, mas fica claro que a floresta não vai deixar passar sem desafios. Logo, Mistia se enrijece de novo e diz que algo muito maior tá vindo. Instintivamente, eles se escondem. Pouco depois, uma serpente gigante aparece. Kenshitsu avalia e admite que é ainda mais aterrorizante do que imaginava. Rápido, já pensando no plano, diz pra Mistia que vai distrair o monstro enquanto ela vai para uma das cabeças. Depois disso, ele cuida do resto. Sem perder tempo, ele parte para a ação, dando ordens para manterem a calma e firmeza. O monstro, no entanto, é mais rápido do que esperavam. Ele se segura com tudo, tentando imobilizar a fera, torcendo para que prendê-la lhes dê vantagem. No fundo, sabe que, sem o aviso da Mistia, já teria sido derrotado. Durante a luta, Mistia grita um alerta. Mesmo sem uma cabeça, a criatura ainda se mexe. Na hora que ela fala isso, o monstro começa a se debater violentamente. No meio do caos, eles chamam um ao outro, conferindo se estão bem. Kenshitsu pergunta rápido se Mistia está machucada. Ela garante que está bem, mas pede que ele se aproxime porque a cabeça do monstro está regenerando. Surpreso, ele para só um segundo e volta à luta. Juntos, atacam e destroem a cabeça que estava regenerando. Dessa vez, o monstro cai de vez. Quando a poeira baixa, Mistia sorri e elogia Kenshitsu por derrotar uma serpente gêmea Venom Fang sem nenhum arranhão. Ele fica mais confiante, mas ainda se pergunta se foi realmente algo tão incrível assim. Pensando melhor, percebe que, já que o monstro ainda regenera e luta mesmo decapitado, a única forma garantida de matar sem magia de selo é cortar ele completamente em pedaços. Depois da batalha, Mistia, sempre prática, aponta que o núcleo mágico do monstro está intacto, assim como a vesícula biliar. Kenshitsu finalmente entende. Tudo era sobre coletar materiais valiosos para vender. Mistia confirma, mas diz também que o caminho que estão seguindo é mais rápido. Ela o incentiva a seguir em frente, pois provavelmente mais monstros estão à frente. Ele concorda e os dois continuam. Quando a noite cai, decidem parar e montar acampamento. Armam uma rede, jeito simples e inteligente de dormir na mata. Mistia mostra como passar repelente na rede afasta os insetos e como ela ajuda a evitar o chão frio. O tecido que Musubi trouxe é surpreendentemente macio e confortável. Kenshi, cansado, começa a cochilar, mas a voz da Mistia o chama, perguntando se deve grelhar a carne. Ele desperta na hora e sugere algo mais gostoso, sopa de cobra com ervas. Logo o cheiro do jantar invade o ar. Enquanto comem, Kenshitsu comenta que a carne tem um cheiro meio estranho, mas admite que o sabor é ótimo. Mistia concorda, claramente curtindo a refeição. Depois de umas mordidas, ela sorri e diz que ele tem o que é preciso para ser um aventureiro de primeira. Ele se movimenta pela floresta como se tivesse nascido ali. Kenshi dá de ombros, dizendo que deve ser só bênção divina. Então admite que o estilo de vida de aventureiro não parece muito com ele. Mistia parece surpresa, mas não pressiona. Terminam a refeição e se preparam para a noite sob um céu estrelado. Quando amanhece no terceiro dia, acordam cedo. Mistia se espreguiça e aponta que estão quase na estrada, menos de 1 hora da cidade. Com energia renovada, partem de novo. Enquanto andam, Kenshitsu sente algo diferente no ar. Mistia também percebe e explica que a floresta agora parece mais comum, embora a magia ainda seja forte. Por isso monstros ainda rondam livremente, dificultando a vida dos humanos por perto. Ela continua, dizendo que toda tentativa de limpar a floresta sempre vira briga entre monstros e soldados recrutados. Kenshi escuta atentamente, pensando que parece coisa de história de fantasia. Mistia segue, explicando que até os bichos menores podem ameaçar plantações e gado. Kenshitsu compara com pragas que viu no mundo real. Mistia concorda, monstros grandes ou pequenos causam problemas.
Ele se pergunta se lutar contra eles pode render pedras mágicas e transformar problema em lucro. Misty explica suavemente que só monstros grandes largam essas pedras e que contratar guerreiros consome todo o lucro. Kenshitsu suspira, pensando que em todo lugar é difícil. Mais adiante, algo chama a atenção dele. Aponta uma trilha clara, uma estrada de verdade. Os olhos de Misty brilham ao ver também. Ela sorri e aponta para frente. Aí está, a cidade humana finalmente à vista. Depois de tudo que enfrentaram, tão quase lá. Um guarda vigia o portão do castelo e, ao notar alguém se aproximando, se pergunta em voz alta se é a elfa, surpreso ao vê-la acompanhada. Ela responde brevemente que é uma longa história, mas confirma que agora viajam juntos. Tentado a deixá-los passar sem perguntar, o guarda lembra do dever e pede o pedágio. Ela mostra sem hesitar, e ele os deixa entrar, mas ao passarem, ele lança um sorriso estranho e sinistro para Kenshitsu. Já dentro, ele fica pensando naquele sorriso desconfortável. A cidade, Braunwals, é um povoado humano conhecido por prosperar com produtos da floresta da árvore divina. Para ele, o lugar parece tranquilo. Misty comenta que frequenta ali há uns 20 anos, praticamente fazendo dela uma local. Curioso, ele pergunta se é por isso que todo mundo parece tão familiar com ela. Ela explica que o senhor da cidade deve uma pequena dívida a ela, e que também conhece o guarda desde que ele era cadete. Curiosamente, na primeira vez que se encontraram, o guarda apontou para ela e chamou de forasteira. Kenshitsu comenta que é sorte o guarda reconhecê-lo agora. Depois questiona por que humanos falam essas coisas. Ela pergunta por que ele menciona isso de repente. Com um sorriso provocador, ela diz que nunca é fácil ter uma mulher bonita que ainda parece jovem. Ele lembra dos erros da infância com clareza. O pensamento volta à expressão estranha do guarda, e ele se lembra de ser cauteloso com as palavras dali em diante. Logo chegam a um prédio que Misty chama de Guilda dos Mercadores, com quem costuma trabalhar. Ao entrar, um homem grande os cumprimenta, olhando Kenshitsu com curiosidade e perguntando se é novo na cidade e se está ali a negócios. Kenshi acha o homem enorme, e antes de responder, Misty intervém, repreendendo o mercador de leve, perguntando se está provocando confusão de novo. O homem então se volta para Kenshitsu e pergunta se ele está com ela. Ele confirma, e o mercador o recebe dizendo que se sinta em casa. Pouco depois, outro homem aparece pedindo desculpas pelo barulho antes. Ele cumprimenta Misty e nota que ela voltou mais cedo do que esperava. Ela explica que precisou de suprimentos de última hora. O olhar dele se volta para Kenshitsu, e ele parece genuinamente chocado ao ver Misty com um homem, algo que comenta não acontecer há 20 anos. Apresentando-se como Deharu, chefe da guilda dos mercadores, ele cumprimenta Kenshitsu educadamente. Em resposta, Kenshitsu também se apresenta. Curioso, Deharu pergunta sobre a natureza da relação deles e sugere que honestidade pode render negócios melhores. Kenshitsu apenas ri. Deharu suspira e os convida a se sentar. Kenshitsu propõe seguir para os negócios, mostrando interesse em ver os produtos. Apesar do clima tenso no começo, ele percebe que graças a Misty o acordo flui bem, sem problemas reais. Compram utensílios de cozinha e uma boa quantidade de temperos e condimentos. Enquanto finalizam, outro mercador se aproxima de Kenshitsu e pergunta se terminou as compras. Kenshitsu lembra e pergunta se ele é o pintor que viu antes. O homem se apresenta como Seiki e pergunta como foi o comércio. Kenshitsu responde que foi bem e agradece. Seiki então pergunta se Kenshitsu mora na floresta da árvore divina. Kenshitsu admite que sim, mas se questiona se isso é problema ou permitido. Seiki o tranquiliza dizendo que ninguém nunca reivindicou de fato aquela floresta. Afinal, nenhum senhor pode governar terras fora do alcance do poder deles. Kenshitsu concorda devagar, dizendo que isso é reconfortante. Seiki, agora curioso, pergunta como ele consegue viver ali. Segundo ele, derrubar até uma árvore pequena na floresta leva horas de machadada. E para piorar, a área é cheia de monstros. Kenshitsu responde calmo que consegue matar eles normalmente, e é exatamente o que tem feito. Seiki cai na risada, claramente impressionado, achando engraçado que Kenshitsu chame isso de normal, ainda mais que a madeira da árvore divina é considerada melhor que a primeira categoria. Olhando para a quantidade de produtos que Kenshitsu trouxe, Seiki supõe que ele não veio vender carvão. Kenshitsu explica que negocia pedras mágicas e materiais de monstros. Seiki então começa a vê-lo como um aventureiro e o aconselha a ficar atento. Conta algo preocupante. O mago mais perigoso do país passou recentemente por aquela cidade causando caos na guilda. Embora muita gente passe pela cidade a caminho da floresta da árvore divina, raramente aparece alguém daquele nível.
Ele acrescenta que, se Kenshitsu se encontrar em perigo, deve ir direto para a guilda. E antes da conversa acabar, Seth pergunta o que Kenshitsu realmente quer fazer na floresta. Sem hesitar, ele responde que é simples, só quer criar e curtir comidas deliciosas. Nesse momento, Mistia volta e pede desculpas por fazê-lo esperar. Notando a conversa, pergunta se aconteceu algo. Kenshitsu sorri leve e diz que não, estava só conversando com alguém gentil. Deharu fica pensativo, refletindo como Mistia parece cada vez mais distante da realidade. A simples ideia dela chegar acompanhada de alguém assim lhe soa estranha. Enquanto ele se perde em pensamentos, Seth comenta casualmente sobre Deharu ter buscado seu conselho tão de repente. Deharu lembra que havia prometido, mas admite que isso pode passar mensagem errada para a população local. Tentando aliviar, aconselha Seth a manter um pouco de postura nobre. Seth, que na verdade é o Visconde de Brown Vals, dá de ombros e diz, um nobre modesto prefere resultados a formalidades. Ele nota que Deharu claramente se sente aliviado com sua chegada, apostando que esse era o assunto em mente. Deharu admite e mostra os itens recebidos da elfa e seu aliado, cristais refinados de mana e a bile de uma serpente gigante da floresta. Enfatiza que esses tesouros não são para negociar levianamente. A bile, em particular, neutraliza qualquer veneno e vem de uma criatura tão perigosa que precisaria de dezenas de cavaleiros para derrotá-la. Oferecer isso por pouco seria uma ofensa, mesmo que seja só uma parte da besta. Seth concorda e ressalta que só aristocratas teriam dinheiro para comprar essas raridades. Ele até se pergunta se esvaziar o estoque inteiro cobriria o valor. Deharu suspira dizendo que isso não é brincadeira. Mesmo oferecendo tudo que tinha de mais premium, tipo açúcar fino e açafrão raro, o valor ainda não batia com o que ele recebeu. Lembra das palavras do Kenshitsu, que como iam depender desse lugar dali pra frente, ele devia ficar com o valor excedente. Até agora, Daru não sabe se aquilo foi generosidade ou uma jogada inteligente. Na idade dele, topar com um cliente que deixa uma pequena fortuna é raro demais. Seth comenta que Kenshitsu parece ter um tino afiado para comércio. Pergunta se rolou alguma troca de moeda e Daru explica que eles recusaram dinheiro, dizendo que seria pesado demais para carregar. Em vez disso, entregou uma nota promissória. Seth ri dizendo que isso praticamente colocou Daru na dívida. Daru concorda, principalmente porque a dívida é com o parceiro de uma elfa, alguém de linhagem conhecida por honrar a palavra e nunca esquecer, mesmo depois de séculos. Seth então pensa em como Kenshitsu conseguiu formar uma parceria equilibrada com Mistia e ainda deixou Daru endividado logo na primeira vez que se encontraram. Talvez, ele reflete, a própria Mistia esteja começando a mudar. Daru percebe como é incomum ela voltar tão cedo. Geralmente, ela aparece só uma vez a cada 1 ou 2 anos, e agora compra e vende mais que nunca. Ele se pergunta se Kenshi pode estar começando a abrir a floresta da árvore divina. Seka admite que não pode ter certeza, mas se Kenshitsu trouxe pedras mágicas tão refinadas, deve ser que ele já superou Seka em força, talvez até mais capaz que um batalhão inteiro. Ele estima que Kenshitsu tem força de 4ª tier. Apesar da aparência jovem, claramente não é um homem comum. Ele até mencionou derrubar árvores na floresta todo dia como se fosse rotina. Na hora, Seki não deu muita bola, mas agora acha que Kenshitsu estava falando sério. Daru também começa a se perguntar se Kenshitsu é realmente humano. Ele comenta que fazia tempo que não sentia tanto medo 2 vezes num curto espaço. O mago que passou pela cidade recentemente era conhecido por consumir muita mercadoria com magia. Felizmente, ela partiu para a floresta sem causar caos. O nome dela era Iono do Mar Negro, a feiticeira que apareceu recentemente na capital imperial. Daru questiona o que alguém desse nível estaria fazendo na floresta. Seika admite que não teve coragem de perguntar. Ela era tão reservada, e mesmo sendo lorde da região, a presença dela parece uma irritação que não vai passar. Daru murmura que parece que paz não vai rolar tão cedo. Seiki diz que mesmo que Daru vire imortal, ele vai arrumar um jeito de fazê-lo trabalhar. Daru, divertido e exasperado, manda ele ter mais respeito pelos mais velhos. Em outro canto, Mistia fala para Kenshitsu que planeja minerar sal antes de voltar, mas ele gentilmente a impede, dizendo que ela não pode ir com ele. Ela não se importa e insiste que é bem boa em cavar sal sozinha. No fim, a coleta acaba maior do que o esperado. Então Kenshitsu e Musubi decidem voltar para o acampamento antes dela. Ao se despedir, Kenshitsu pede a Musubi para levar ele a um lugar que quer visitar primeiro. A ferramenta de craft tem uma habilidade estranha. Pode prender um objeto numa posição, parando sua existência tanto no espaço quanto no tempo.
Qualquer coisa bloqueada assim fica intocável por qualquer interação material, permanece imóvel para sempre, a não ser que o efeito seja revertido. Essa ideia não sai da cabeça dele. Então, antes de voltar pro acampamento com Mistia, ele resolve fazer uma pequena visita ao antigo esconderijo. Lembra como a construção foi feita com muita força e como deixou ela para trás sem cuidado. Agora sente que precisa arrumar o que começou. Ao mesmo tempo, Mistia fica sentada sozinha, com saudade daquelas comidas caseiras e cheias de gosto que Kenshitsu costumava fazer. 2 dias depois, Kenshi chega no acampamento original. Ao entrar, uma onda de lembranças bate forte. Era exatamente onde o abrigo ficava. Se sentindo pronto para desmontar, ele começa a andar em direção ao lugar. Mais perto dali, algo estranho chama atenção. O interior parece escuro demais. Musubi fica perto, observando o abrigo de longe. De repente, Musubi puxa Kenshitsu para trás. Ele fica confuso. Talvez o bicho tema a penumbra. Quase na hora, uma alerta aguda passa por ele. Tem algo ali, uma presença agressiva e fora do comum. Do nada, uma criatura parecida com um urso investe contra eles. Surpreendentemente, um polvo aparece e lança a magia de tecelagem das sombras da Shigusa. Após se transformar, o polvo vira a forma de uma figura feminina. Ela se apresenta como a maga do Mar Negro. Sem pensar 2 vezes, Kenshitsu arremessa a ferramenta contra ela. Mas momentos depois, se arrepende profundamente. Depois que o item é lançado, não tem como frear ou parar ele no ar. A garota não reage bem. Os olhos de Kenshitsu caem numa coisa estranha. A boca da fera segura uma calcinha e uma cabeça de urso cortada. Mais urgente, alguém esteve ali há pouco. Mas onde ela sumiu? Ele procura e a vê presa numa substância pegajosa, claramente lutando para se libertar. Enquanto tenta se soltar, ela se pergunta se tá caindo ou sendo puxada. De qualquer forma, não controla nada. Kenshitsu observa a roupa dela, pensando se é uniforme escolar japonês e o que alguém assim faz ali. Mas tem certeza de uma coisa, aquela calcinha é dela. Ele se aproxima e pede desculpas pelo comportamento de Musubi. Confessa que passou dos limites e assustar ela não foi certo. Tentando aliviar a tensão, conta seu nome e pergunta o dela com gentileza. Duvida que ela queira falar depois de tudo isso, mas para surpresa dele, ela responde.